gente tinha um vendedor aqui que o cara não almoçava, não tomava café, chegava no primeiro turno, ia embora no segundo turno, não faltava, não tirava férias. E tinha o maior salário. Da história da Cell Shop, o melhor vendedor que teve foi ele. Ele vendia mais do que todo mundo, pô. Tipo, a galera, não dá pra vender $1 milhão por mês. Ele ficava nesse balcão aqui, ele vendia $800 mil por mês. Ele chegava, pô, primeiro do que todo mundo. Quando lançou o 16 Pro Max, era febre, todo mundo queria. Ele segurava, a loja tinha 80 celulares, ele segurava 50. E vendia os 50, irmão. Esse cara saiu daqui? Saiu. Vocês deram graças a Deus. Não. Num dado momento nos últimos séculos, a ideia de que o nosso lugar no mundo depende do cosmos, depende do que foi colocado pra gente por Deus, depende daquilo que foi colocado pra gente pela nossa linhagem, isso foi abandonado para um entendimento do sujeito que ele é o que é pelo trabalho. Talvez os filósofos liberais, iluministas, tenham uma relação muito forte do ponto de vista discursivo, filosófico e, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico e político, a ascensão da burguesia na Europa tem uma relevância aí primordial. Porque se o rei ele tem a sua honra e a sua nobreza, porque ele é filho de monarcas, filho de nobres e por aí vai, o trabalhador ou o burguês, por exemplo, pelo menos na sua origem, é aquele que não é filho de ninguém, né? É aquele que precisou trabalhar e conseguiu ali ter uma pequena fortuna. O oficineiro, o pequeno comerciante, pensando aí no século XVIII, por exemplo, ele é um ninguém que de repente faturou uma grana a mais ali. Ele não tem sangue, ele não tem nada além do próprio trabalho. É com essa mudança que dessencializa a nobreza humana e a falta de nobreza de alguns outros seres humanos, né, que ela retira da essência essa dignidade maior de uns perante outros, a partir desse tipo de olhar que a gente tem no presente o que a gente acabou de ver no vídeo inicial, né? O cara, ele trabalhava o dia inteiro, ele não comia, ele vinha doente, mas ele vendia pra caramba, né? E o salário dele é bom? Não, vamos mudar de assunto aqui. Ele era o melhor vendedor da loja. E que fique claro que esse vídeo não é uma crítica ao rapaz que tá falando no início, ou aos companheiros dele, ou ao entrevistador, porque, como eu tô contextualizando aqui, né? Esse papo do cara que trabalha muito, se sacrifica, e no sacrifício se faz como alguém que vale a pena, alguém digno, alguém vitorioso, alguém de sucesso, a gente pode usar N adjetivos, e isso existe já há um tempo e é uma mudança histórica. É justamente com a emergência desse olhar do sujeito que se faz digno pelo trabalho, ou seja, pelo seu exercício cotidiano, não pelo seu nascimento, por exemplo, é por conta disso que hoje, no presente, nós, enquanto trabalhadores, acabamos sendo responsáveis por nos especializarmos para entrar no mercado de trabalho, passar numa entrevista, exercer nossa função e torcer para não ser demitido. Porque supostamente o mérito e o demérito é nosso. A responsabilidade, concretamente, é nossa. É claro que aqui a gente não está falando do destino social, né? Sociologicamente, a probabilidade de um filho de trabalhador continuar sendo trabalhador é muito maior do que mudar de classe social, do que virar dono de empresa, por exemplo. Isso é um destino, né, sociologicamente comprovado. Isso é uma coisa que, assim, cientificamente comprovado. No entanto, a percepção subjetiva da vida cotidiana, ela não envolve esse tipo de determinação, né? Na nossa experiência subjetiva cotidiana, é a gente se fazendo no cotidiano a partir, né, das nossas ações. E junto com isso, uma perspectiva moral e ética também, é que é a gente se fazendo ter valor ao contribuir com o trabalho na sociedade. E não é só uma questão de escolha, né? A contribuição com o trabalho também fornece salário, renda, dinheiro. E a gente vive numa sociedade do consumo. Sem o dinheiro não tem como sobreviver, não tem como ter uma casa, não tem como ter uma geladeira cheia, uma mesa farta, não tem como ter atributos que são entendidos como atributos de dignidade. Uma cama decente, um chuveiro quente, por aí vai. E que, de fato, concretamente, na nossa vida, no presente, eles são, de fato, mesmo atributos de dignidade mesmo.
E, pensando no sistema econômico que a gente vive no presente também, é nesse momento que a exploração do trabalho, ela não é só algo que acontece de cima para baixo, ou seja, do dono da empresa que contrata as pessoas, paga-lhe um salário e tem uma mais-valia, né? Mas que acontece também como uma vontade do trabalho, de se mostrar como aquele que é digno para viver em sociedade, que está ali trabalhando, sendo uma pessoa digna, que está construindo o seu futuro independentemente. E quem não faz isso, a gente tem um nome que a gente dá, né? Existe um rótulo, que é vagabundo, que é o pior rótulo possível numa sociedade capitalista. Vagabundo, pilantra, preguiçoso, são os piores rótulos porque vão no caminho que é completamente o contrário de uma ética do trabalho cotidiana. E simbolizam, de fato, uma indignidade suposta do ser. Tudo bem? Michel Foucault é um dos autores mais importantes da contemporaneidade. E se você quiser entender a análise do discurso para Michel Foucault, eu ofereço um curso aqui pelo Colunas Tortas com acesso vitalício, certificado e acesso também total a mim, caso sobre alguma dúvida, caso reste alguma dúvida. Clique no link do comentário fixado ou da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso do Colunas Tortas. Se inscreva!